Bom dia! Bom dia, meninos! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui na nossa aula. Obrigado de coração por todos estarem aqui presentes. Segunda-feira, segundona brava, segundou, 7h04. Obrigado, meninos. Obrigado pela presença mesmo. Obrigado por todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês aqui do iPad para a gente começar a nossa aulinha. De antemão, obrigado, Rafaela. Bom dia, tá? Bom dia, Bruna. Obrigado também. Deixa eu ver mais aqui. É no outro aqui agora. Bom dia, Ana Clara. Obrigado, viu? Bom dia para você também. Sejam bem-vindas. Meninos, bom dia para todo mundo. Uma excelente semana. Que Deus abençoe a gente aí. Que a gente tenha um excelente dia. Excelentes aulas hoje. Obrigado, obrigado, obrigado. Meninos, vamos lá? Ó, desde o começo do ano, a gente já veio estudando aí a teoria de funções e a gente já viu função de primeiro grau e de segundo grau. Agora, a gente vai ver um tipo de função que vai tentar meio que misturar tudo isso. Vai ter função de primeiro grau dentro dessa função, vai ter função de segundo grau dentro dessa função. Ela pode misturar as duas, ela pode cobrar coisas bem mais, inclusive, complexas. É uma função que, quando cai, geralmente são questões de um nível um pouquinho mais alto, mas eu vou tentar te passar aqui de uma forma bem natural, bem tranquila, de forma que se você um dia se deparar com uma função desse modelo, você consiga desenvolver, que você consiga fazer ali os exercícios numa boa, tá? O que eu queria te apresentar hoje é uma função que eu não sei se você vai lembrar dela, é a danadinha da função modular. Função modular, lembra disso? Você deve ter estudado isso lá no seu primeiro ano. O que vem a ser a nossa função modular? Então, eu vou salvar aqui para você, ó, função modular, aula 1, certo? Então, essa é a nossa primeira aula de função modular. Beleza? Meninos, o que eu preciso definir hoje aqui com vocês, que é a nossa primeira aula? Eu preciso fazer algumas coisinhas básicas aqui, algumas definiçõezinhas básicas. A primeira que eu queria te apresentar é a definição de módulo. Então, o que é módulo? Pode ser que você ouça muito essa palavrinha a partir da aulinha de hoje, e eu preciso que você saiba o que é um módulo. Então, módulo, meninos, é o seguinte: módulo é o tamanho. Módulo é o tamanho do número na reta real. O que mais que eu posso definir como sendo módulo? Eu posso falar que módulo é a distância do número até a origem. Eu também posso falar para vocês que módulo é o valor absoluto do número. Então, todas essas definições que eu acabei de colocar aqui para vocês são definições válidas sobre o que é módulo, tá? Então, módulo é o tamanho de um número na reta real, módulo é a distância do número até a origem, ou você pode falar também que módulo é o valor absoluto desse número. Como assim, professor? Deixa eu fazer uma reta aqui, deixa eu fazer um gráfico aqui para vocês visualizarem, ó. Vou fazer uma retinha aqui. E a gente interpreta melhor o que eu estou querendo dizer para vocês.
Essa aqui, meninos, é a reta real, é a reta onde todos os números estão aqui posicionados, tá? E aí eu vou marcar pra gente aqui, ó, vou falar que aqui, ó, é o 0, aí aqui, ó, é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou fazer só até o 10, tá? Professor, mas eu sou do contra, eu quero fazer para a esquerda. Pode? Pode, claro que pode. Vou fazer aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, tá ótimo. Fiquei com preguiça, quero parar ali, tá? Bacana, professor. E daí? E daí, meninos, que esse tamanho aqui, ó, esse tamanhozinho aqui, esse tamanho que eu estou pintando para você aqui de verde, ó, esse tamanhozinho aqui, ó, o que que é esse tamanho? Esse tamanho, ele é a distância do número 8 até a origem. É o tamanho do número 8. É o valor absoluto do número 8, tá? Então a gente pode, claro, aqui escrever, ó, que o módulo do número 8 é 8, certo? Da mesma forma, eu posso fazer algo assim também, ó. Vou fazer pro lado de cá. Isso aqui que eu estou marcando para vocês aqui de laranja, você concorda comigo que é a distância do número menos 5 até a origem? Você concorda que é o tamanho desse número menos 5? Você concorda que dá para a gente calcular o módulo, o valor absoluto desse menos 5? E como é que eu faço isso? Ó, o módulo do número menos 5 é quanto, meninos? É 5. Tá? Então, qual que é a distância que o número menos 5 está da origem? Qual que é o tamanho desse número menos 5? É isso que vem a ser módulo, tá? Módulo é isso. Módulo é o tamanho do número, é a distância que ele está da origem. Eu vou fazer alguns exemplozinhos aqui, só para não deixar passar aqui muita coisa, só para você entender que isso aqui, na verdade, é muito, mas é muito tranquilo. Eu só estou definindo com vocês aqui algumas coisas, mas eu não vou deixar de fazer alguns exemplozinhos não, ó. Então, exemplo número 1. Exemplo número 1. Imagine só se eu quisesse que você calculasse o módulo do número 7. Qual que é o módulo do número 7? Bom, quando o número é positivo, o módulo dele é o próprio número. Então, o módulo de 7, por exemplo, é 7. Se eu quisesse calcular aqui no exemplo número 2, acho que o Carlos Henrique está com o áudio dele ligado. Se ele quiser participar, pode falar, viu, Carlos? Estou aqui te escutando. O módulo do número 4 é igualzinho a qual número? É igualzinho a 4, certo? A distância que o número 4 está da origem é de 4 unidades, certo? Da mesma forma, meninos, que se eu quiser colocar aqui para vocês, ó, exemplo número 3. Se eu quiser calcular o módulo de menos 6, qual que é o módulo de menos 6? O módulo de menos 6 vai ser quanto, meninos? Vai ser 6, certo? A distância que o número menos 6 está da origem é 6, tá? E eu posso ter módulo de fração? Claro que posso. Ó. Se eu tiver um módulo de uma fração assim, ó, exemplo número 4, ó, módulo de, por exemplo, 5 sobre 2. O módulo de 5 sobre 2 é 5 sobre 2. Certo? Eu posso ter módulo de número decimal? Claro que pode. Vamos supor que você tem um módulo aqui, ó, exemplo número 5, último, inclusive. Se eu tiver um módulo de menos 0,3, beleza, qual que é o módulo de menos 0,3? 0,3. Meninos, eu não sei se você pegou a manha do que é um módulo, porque agora eu vou definir um módulo com vocês, certo? Eu vou definir e vou colocar de uma forma bem assim, matemática mesmo. A ideia é essa, inclusive numérica é essa, mas e a forma matemática? A definição mesmo de um módulo. Então vem cá, vou colocar para você assim, ó. A função
modular. Vou colocar de vermelho isso daqui, ó. A função modular. A função modular que tem domínio sendo os números reais e tem imagem como sendo os números reais também, ela funciona assim. Uma função modular, ela dá o módulo de um número. Legal, professor. E como é que se calcula o módulo de um número? Existem duas maneiras. Qual que é a primeira maneira? Bom, primeiramente, esse módulo de x, ele é igual... Deixa eu escrever isso aqui embaixo, que eu quero fazer algumas observações. Acho que vai ficar melhor. Escrevi até maior um pouquinho. Vou botar aqui, ó. Essa função... Opa! Essa função, meninos, ela faz o seguinte, ó. F de x é igual ao módulo de x. O resultado dessa função vai ser o próprio x se o nosso x for maior ou igual que zero. Por exemplo, quando a gente estava calculando lá no nosso slide anterior, quando eu colocava para você calcular o módulo de 7 e você falava para mim que era 7. Quando a gente calculava o módulo de 6 e você falava para mim que era 6, ou seja, quando o número que está aqui dentro é maior ou até igual a zero, o resultado é o próprio número. Não tem segredo, o resultado seria o próprio número, certo? Então, quando eu quiser calcular o módulo de x e o que tiver lá dentro, for positivo ou zero, quando isso acontecer, ó, deixa eu pintar aqui para você, ó. Quando esse cara aqui, ó, for maior do que zero, o resultado é ele mesmo. Certo? Então eu vou escrever para você isso aqui, inclusive para você guardar, ó. Vou escrever aqui de roxo, ó. Se o número for positivo, se ele for zero também, né? Claro. Mas se o número for positivo, seu módulo será ele próprio. Agora, e se por acaso a gente tiver uma situação onde o número que está lá dentro das barrinhas for negativo? Se o número que tiver lá dentro for negativo, você concorda comigo que quando a gente fez as contas aqui, ó, mesmo esse número aqui, ó, sendo negativo, o resultado deu positivo. Você concorda comigo? Então, se o número lá dentro for negativo, eu tenho que trocar o sinal. E como é que a gente troca o sinal na matemática? É só multiplicar por -1. Então, se o número lá dentro for negativo, você multiplica por -1, porque aí menos com menos vai dar o quê? Mais, ó. Então, se o número aqui dentro for negativo, ó, se esse númerozinho aqui for negativo, você multiplica por -1, que aí o resultado fica positivo, tá? Essa que é a ideia. Então, eu vou escrever isso lá para você agora numa linguagem mais matemática, ó. Então, essa minha função modular, ela vai ser igual a -x, ou seja, você vai precisar trocar o sinal do que está lá dentro se o número que tiver lá dentro for o quê? Negativo, tá? Então, essa resposta, se o número que está aqui dentro for negativo, você tem que trocar o sinal. E por que que você tem que trocar o sinal? Porque aqui em módulo, ó, vamos voltar aqui rapidinho. Aqui em módulo, eu estou procurando... O que é módulo para nós? Ó? Módulo é tamanho. Módulo é a distância. Módulo é valor absoluto. Ou seja, meninos, esse resultado nunca pode dar negativo. Você tem que se virar para ele ficar o quê? Positivo. E como é que a gente se vira para ele ficar positivo?
Bom, se ele já for positivo, já está ok. Se ele for negativo, tem que trocar o sinal, tá? Então, eu vou escrever aqui para você bonitinho, igual eu escrevi aqui em cima. Eu vou colocar aqui para você, ó. Se o número que tiver lá dentro das barrinhas, se o número for negativo, se o número for negativo, seu módulo será seu oposto. Que diabo é isso, professor, de seu oposto? Oposto é quando a gente troca o sinal, tá? Então, oposto é quando a gente troca o sinal. E aí eu vou colocar aqui para você aqui uma outra ideia, para você nunca esquecer que o resultado de uma função modular, é sempre positivo. Ou zero, né? Então, sempre maior ou igual que zero. Certo? Então, esse resultado é sempre um valor positivo, é sempre um valor maior ou igual que zero. Beleza, meninos? Essa é a ideia básica de um módulo, tá? E aí nós já fizemos vários exemplos no slide anterior, mas eu vou fazer mais alguns aqui de novo rapidinho. Se eu quiser calcular, ó, deixa eu ver qual que é o, aqui, número 5, então agora número 6, ó. Exemplo número 6. Se eu quiser calcular o módulo de menos 7,4. Opa, professor, esse número é negativo. O que eu preciso fazer então? Eu preciso trocar o sinal. Então, trocando o sinal vai dar quanto? 7,4. Olha que trenzinho mais tranquilo. Até os corintianos dão conta de fazer, não é possível, tá? Exemplo aqui número 7, só para não deixar de fazer um outro exemplo aqui do lado de cá, ó. Exemplo aqui número 7. Se eu quiser calcular, por exemplo, o módulo de raiz de 2. Raiz de 2 já é positivo, é ou não é? Então pronto, ó. É só repetir aqui. Professor, é só isso? É só isso, tá? O Pedro aí ativou o áudio dele, não sei se ele quer fazer algum comentário, se ele quer falar alguma coisa aí. Estou à sua disposição, tá, Pedro? Eu, semi-xará. Tudo tranquilo? Beleza? Tudo certo, meninos? Isso é módulo, tá? Nossa, professor, que legal, mas você falou que esse negócio ia misturar a função do primeiro com função do segundo grau. Calma aí que nós vamos chegar lá, tá? Antes da gente começar a resolver equações ou inequações que envolvam módulo, vamos primeiramente aqui relembrar um detalhe que, na verdade, eu tenho muito medo de você ter aprendido errado. Então, vamos lembrar aqui direitinho como é que a gente tira a raiz quadrada de um número real, porque eu vou precisar disso daqui, tá? Então, a raiz quadrada... Ana Clara pediu para eu voltar aqui. Vai lá, Ana Clara, aqui, ó. Prontinho. Pode tirar seu print aí. De nada, Ana Clara, que isso. Então, ó, como é que a gente faz para tirar a raiz quadrada? A raiz quadrada de um número real. Então, vem cá. Preste muita atenção. Vamos ver se vocês estão fera mesmo. Vem cá, ó. Vamos calcular aqui no cantinho do lado de cá. Quanto que é a raiz quadrada de 9? E aí, meninos, quanto que é a raiz quadrada de 9? Pode falar aí para mim, ativa aí o áudio aí, pode falar no chat aí. Quanto que é a raiz? 3. Ó, quem falou foi o Vinícius? Foi eu, sim. Tá sim, Vinícius, parabéns. Então a raiz de 9 é 3. O Vinícius tá fera na tabuada. Fez a raiz de 9 pra gente. Obrigado, Vinícius. Meninos, vou te fazer uma outra pergunta agora, ó. A raiz. Nós falamos um dia sobre isso daqui, mas agora eu quero deixar bem registrado que tem tudo a ver com a nossa aulinha de hoje. Quanto que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado? Quanto que dá isso aí também? 3. Dá 3? Então, beleza. Uhum. Então tá. Quanto que dá a raiz quadrada de menos 3
ao quadrado? O próprio 3. Ó, o Vinição tá fera aí, tá participando. O Carlos também ali no chat. Obrigado, meninos. Deu 3. Maravilha, maravilha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Ó, a Lizzie já respondeu ali no chat, ainda bem que ela falou reservadamente, que é para não dar spoiler para todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que é? Eu já comentei isso aqui, só que eu comentei isso aqui semestre passado, vamos ver se vocês vão lembrar. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Quanto é que dá isso daqui? Eu acho que se eu falar o próprio x, eu acho que eu vou estar errado. Não sei, ué. Ó, o Fernando respondeu, dá Y. E muito bem, Fernando. E qual que é o valor do Y? Vocês estão cheios de gracinha, né? Ó, o Fernando falou assim, ó, dá X. E aí, Vinícius, você concorda com ele? Dá X? Ixi, Maria, eu prefiro não arriscar. Prefere não arriscar? E aí, quanto que dá a raiz quadrada de X ao quadrado? Olha o que todo mundo faz e que todo mundo faz errado, certo? Que todo mundo faz, não. Que todo mundo fazia, porque você não vai fazer mais a partir de hoje. Todo mundo vem aqui, ó. Ah, professor, eu vou cortar o quadrado com o 3 aqui, ó. Dá 3. Eu vou cortar o quadrado com o 3 aqui, ó. Ih, mas espera aí, se eu cortasse aqui, daria quanto? Nesse caso de baixo, ó. Se eu cortasse, daria quanto? Daria menos 3, ó. Será que eu posso cortar o quadrado com a raiz? Preste muita atenção, meninos. Essa aula não está sendo gravada, né? Bobagem. Então eu posso falar aqui para vocês porque ninguém vai ficar com isso aqui gravado. Lógico, né? Isso aqui não está sendo gravado. Preste muita atenção. Professor, eu posso cortar o quadrado com a raiz? Meninos, eu vou falar um negócio aqui para vocês que eu nego até a morte. Se você falar que eu disse isso, eu não disse, tá? Isso aqui não está sendo gravado, claro que não. Então, eu nego até a morte se você falar que eu disse isso. Pode cortar o quadrado com a raiz? Pode. Pode. Desde que o número que esteja lá dentro seja positivo. Se o número que estiver lá dentro for negativo, você até pode cortar o quadrado com a raiz, mas tem que trocar o sinal, tá? Então, agora, para deixar gravada a reunião, pode cortar quadrado com a raiz? Não, tá? Não pode, certo? E por que não pode? Porque o resultado de uma raiz quadrada, por definição matemática, é sempre um número positivo. Por exemplo, a raiz quadrada de 81 é 9. A raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de 16 são 4. A raiz quadrada de 9 é 3, certo? A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz de 100 são 10. É sempre um valor positivo, tá? E aí, como o Rafael mandou aqui no chat, inclusive, perfeito, Rafael, parabéns, obrigado. A raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Ou seja, como assim o módulo de x? Se o x for um número positivo, vamos voltar aqui, ó. O que é o módulo de x? Se o x for um número positivo, o resultado fica positivo. E se o x for um número negativo, você troca o sinal. O resultado vai ficar sempre positivo, tá, meninos? Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, tá? A gente não pode cortar o quadrado com a raiz. Mas, professor, parece que eu já vi isso em algum outro lugar, parece que a gente podia cancelar. É porque às vezes as pessoas fazem tão rápido, meninos, tão direto, que elas acabam, às vezes, pulando algumas etapas. Eu vou fazer bem devagarzinho aqui, ó, para você entender do ponto de vista matemático o que acontece, tá? Então, eu vou te mostrar aqui o seguinte, ó, vou pôr até um sinal aqui, ó, para você tomar cuidado. Então, cuidado. Cuidado com o quê, professor? Então, preste muita atenção. Se a gente tiver uma equação do segundo grau, e a gente já viu função quadrática, x ao quadrado igual a 9. Como é que a gente faz para resolver isso daí? Você aplica o teorema de Bhaskara para resolver essa equação aqui? Claro que não. Você vai tentar tirar a raiz dos dois lados. Tudo bem, não tem nenhum problema. Você vai tirar a raiz aqui dos dois lados. Ó.
vai ficar raiz de x ao quadrado igual a raiz de 9. Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Meninos, por definição matemática, a raiz quadrada de um número é sempre um resultado positivo. Eu não sei o valor do x, eu não sei. Como é que eu faço para garantir que vai ficar sempre positivo? Eu coloco um módulo, tá? Então aqui eu coloco que o módulo de x, é igual a... Quanto que é a raiz de 9? A raiz de 9 são 3. E se o módulo de x é 3, vem comigo que eu vou desenhar aqui para você entender o que isso aqui significa. Ó, o que significa dizer que o módulo de x é 3? Então, ó, tá aqui o 0, certo? Tá aqui o 1, tá aqui o 2, tá aqui o 3, tá aqui o 4 e por aí vai, ó. Aí aqui a gente tem o menos 1, aqui a gente tem o menos 2, aqui a gente tem o menos 3, o menos 4 e por aí vai, tá? O que significa dizer que o módulo de x é 3? Observe o seguinte, ó. Observe, deixa eu só ver a cor que eu fiz ali, que a gente faz igualzinho. Fiz de verde para cá. Então, ó, observe que esse tamanho que eu estou fazendo de verde aqui, ó, esse tamanho que eu estou fazendo de verde mede 3, certo? Então, preste muita atenção que esse tamanhozinho aqui, ó, esse tamanho é igual a 3, certo? Observe que esse tamanho que eu estou fazendo para o lado de cá também mede 3. Se o tamanho do x é 3, ó, eu vou escrever aqui para você, ó. O que isso aqui significa? Ó, deixa eu só pintar aqui de uma outra corzinha para você entender. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que o tamanho do x é 3. Significa, eu vou colocar assim, ó, que a distância, vou colocar assim com distância que eu acho que fica mais didático. A distância do número x até a origem é igual a 3. E se a distância do número x até a origem é 3, é porque eu tenho duas hipóteses. A distância pode ser 3 para o lado direito ou ela pode ser 3 para o lado esquerdo. Então, daqui, ó, eu chego à seguinte conclusão. Eu chego que o x, ele pode ser 3. Deixa eu escrever da cor que está aqui bonitinho. Eu posso escrever para você que o meu x, ele é 3, ou que o meu x é menos 3. E é por isso que a gente às vezes responde assim, ó. X igual a mais ou menos 3. Ah, mais ou menos 3, 2,9, 3,1. Não, não dá de mais ou menos assim, de aproximado. É porque ou você pega positivo ou você pega o quê? Negativo, tá? Então essa que é a ideia de módulo. O módulo é a distância, é o tamanho do número, tá? E o resultado tem que ser sempre um valor o quê? Positivo, tá? Então o resultado do módulo é sempre positivo. Observa aqui, ó. O resultado do módulo é positivo. O número que está lá dentro, às vezes, pode ser negativo. O módulo de menos 3 é 3. E o módulo de 3 é 3 também. Certo, senhores? Essa é a ideia básica de módulo. Eu queria fazer com vocês aqui agora exercício, só para a gente pegar a manha. E eu queria mostrar para vocês só um detalhe. Aqui, ó. E eu queria te mostrar aqui só um detalhe, que é importante eu te mostrar. Muita gente às vezes me pergunta, só puxar uma setinha aqui, ó. A Ana Clara tinha até tirado um print da tela. Ana Clara, eu vou escrever mais um detalhe aqui agora, você tira seu print de novo, tá? Eu só vou escrever um detalhezinho sobre a função modular, que é o seguinte. Quando você olha, por exemplo, os assuntos que mais caem na prova do Enem, função é um desses assuntos. Aí aparece lá assim, ó, funções definidas por várias sentenças. O que é uma função definida por várias sentenças?
Se você observar bem, essa função do módulo aqui, ó, ela tem uma sentença quando x é positivo e outra sentença quando x é negativo. Então, ela é uma função definida por várias o quê? Sentenças, tá? Eu vou colocar aqui só para você lembrar dessa palavrinha. Ela é uma função de várias sentenças. Certo? Significa que ela vai ter mais de uma fórmula. Ela dependendo do valor do x, ela é uma fórmula. Dependendo do valor do x, ela tem outra fórmula, tá? Então, dependendo do intervalo onde o x está, ela é ou de um jeito ou de outro jeito. Eu vou fazer um exemplo agora realmente de função modular com vocês, só para a gente amarrar essa ideia e fechar a nossa aulinha de hoje. Deixa eu ir passar para o próximo slide aqui, acho que eu já posso, né? Então, deixa eu voltar aqui e fazer com vocês aqui qual que foi esse exemplo aqui, foi o exemplo número 7. Então, agora vamos fazer o exemplo número 8. Agora sim é um exemplo mesmo de função, tá? Então, exemplo número 8. Qual que é esse nosso exemplo número 8? Vamos pegar uma funçãozinha aqui bem tranquila para a gente trabalhar, ó. F de x igual a módulo de x menos 3. Então tá aí, essa aqui é a nossa função, certo? Como que a gente escreve essa função sem o módulo? Meu objetivo é escrever essa função sem a barrinha do módulo, tá? Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu preciso, meninos, a primeira coisa que eu vou precisar sempre, eu vou precisar encontrar a raiz do módulo. Então, vou colocar aqui para você, bonitinho, bem didático, ó, encontrando a raiz do módulo. Eu vou puxar aqui porque eu tenho certeza que tem gente que não deve lembrar o que é isso. Então eu vou pintar para você aqui, ó, o que é raiz. O que é raiz, meninos? O que é raiz para nós na matemática? Não tem nada a ver com raiz quadrada. Raiz aqui para nós na matemática é o quê, hein? Raiz é o valor de x que faz a função se tornar zero. É o valor de x para a função se tornar zero. É o valor de x que vai zerar essa função. Eu tenho certeza que todo mundo consegue fazer isso de cabeça. Qual que é o valor do x que eu substituo ali naquele lugar que eu pintei ali de azul, que faz dar zero? Por exemplo, se o x for 5, quanto que é 5 menos 3? Dá 2. Se o x for 10, quanto que é 10 menos 3? Dá 7. Se o x for, por exemplo, 23, 23 menos 3 deu quanto? Dá Leonardo, dá 20, certo? 23 menos 3 dá Leonardo, dá 20. Se o x, por exemplo, for menos 1, quanto que é menos 1 menos 3? Menos 4. Se o x fosse 6, 6 menos 3 dá 3, certo? Se o x fosse, por exemplo, menos 5 menos 3 dá menos 8. Menos 8. Te pergunto, isso é muito fácil, é muito simplesinho. Qual que é o valor do x que faz esse negócio de azul dar zero? Professor, eu não dou conta de fazer de cabeça. Eu duvido que você não dá conta, mas eu vou fazer aqui, ó, tá? Eu preciso que x menos 3 dê zero. Qual que é o valor do x, gente? Me ajuda. O x tem que ser quanto? 3, olha. É óbvio, né? Se o x for 3, quanto é que dá aquilo ali? Dá zero, certo? E aí, ó, preste muita atenção. O que eu faço da vida agora? Você vem cá e faz um gráfico. Toda vez que você fizer a resolução de uma função ou de uma equação modular, você vai ter que fazer um gráfico. Professor, mas eu quero a morte do que ter que ficar fazendo tanto gráfico assim. Então, filho, você vai ter que fazer esse gráfico de cabeça, tá? Mas você não tem para onde correr, você tem que fazer o gráfico. Ou de cabeça, se você for fera na matemática, você faz de cabeça. Ou você vai ter que fazer, né, desenhando bonitinho aqui. Então, preste muita atenção. Isso que está dentro do módulo, o que está dentro do módulo não é x menos 3? Vem cá comigo. Ó. Se eu tivesse y igual a x menos 3, como é que é o gráfico desse negócio aqui? Ó?
O gráfico disso daqui é uma reta ou é uma parábola? O gráfico disso daqui é uma o quê? É uma reta. Então, você vem aqui e faz a reta. Ó. Pronto, professor. Fiz a reta aqui, legal, bonitinha. E daí? E daí que depois que você fizer a reta, você vai fazer o seguinte. Presta atenção. Depois que você fizer a reta, você vai marcar aqui, ó. Quem que é o ponto onde o gráfico corta o eixo X? Não é a raiz? Então, a minha raiz é quanto? É 3, certo? Eu queria que você observasse o seguinte, que nessa região aqui, ó, nessa região, a nossa reta, ela tá para cima do eixo X, ó. Aqui a gente está para cima do eixo X. Então, significa que aqui nós temos resultados positivos. Queria que você observasse que nessa região aqui, ó, nós temos que a minha reta, a nossa retinha aqui, ó, ela tem resultados para baixo do eixo X. Significa que aqui a minha função tem valores negativos, certo? Mas, meninos, o que eu posso fazer aqui então? Preste muita atenção. Se eu tiver, presta atenção, se eu tiver valores de X nessa região aqui que eu estou rabiscando de laranja, a minha função sempre dará positiva. Então, olha o que eu vou escrever para você. Olha o que eu vou escrever. Eu vou escrever para você que essa função f de x igual ao módulo de x menos 3, ela é uma função que vai ter duas sentenças. Qual que é a primeira? A primeira é normal, x menos 3, certo? Você primeiro cancela a barrinha do módulo. Cancelei a barrinha do módulo. Quando que eu posso tirar a barrinha do módulo que sempre vai ficar positivo? Ó, sempre vai ficar positivo do 3 para frente. Do 3 para frente é só tirar o módulo e ser feliz. Então, essa função aqui, ó, ela vai ser igual a x menos 3 se o x for maior ou igual que 3. Professor, e quando o meu x for daquela parte ali de verde, ó? E quando eu tiver um valor de x, por exemplo, igual a 2, observe que se o x for 2, pega aqui ó, no lugar do x e joga o número 2. Quanto que é 2 menos 3? Deu menos 1. O resultado ficaria negativo. E não pode ter módulo negativo. Então, se o resultado ficaria negativo, você deve trocar o sinal da sua função para quê? Para que em vez da negativo, dê o quê? Positivo. Tá? Módulos sempre tem que ser positivos. Então, você vai ter que trocar o sinal. E como é que troca o sinal? É só trocar o sinal de todo mundo. Ó. O x vai ficar menos x e o menos 3 vai ficar como? Mais 3. Professor, por que você trocou o sinal de todo mundo? Eu troquei o sinal de todo mundo porque nessa região de verde aí, ó, o resultado daria negativo. E não pode ser negativo nunca, tá? Então, a minha função ela seria menos x mais 3 se o x fosse menor do que 3. Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui só para você ver que o negócio funciona. Presta atenção no Titi. Vou fazer aqui, ó, vou fazer cada um com a sua respectiva cor, ó. Se eu quiser calcular f, presta atenção, f de 5. Você concorda comigo que o 5, ele está à direita da minha raiz? Ali o resultado é positivo, é normal, bonitinho. Se o resultado é positivo, normal, bonitinho, é só jogar nessa função aqui normal, bonitinho também. Ó. É só jogar lá, ó, 5 menos 3. Quanto que é 5 menos 3? 2, certo? Meninos, se eu quiser calcular também f de, por exemplo, 8. Cadê o 8? Ó, 6, 7, 8. Tá aqui o 8, certo? Observe que o 8 está na parte que do resultado dá positivo. Então, é só jogar na função normal, bonitinho. Então, ficaria lá, ó, 8 menos 3, que dá quanto? Deu 5, certo?
Vamos fazer agora a parte que costuma dar problema, que é a parte negativa. Presta atenção aqui para a gente encerrar a nossa aulinha. Ó. Se eu quiser calcular, por exemplo, f de 1. Cadê o 1? O 1 está aqui, ó. Aqui 1, certo? Se você for calcular f de 1, se você jogar nessa função aqui de cima, ficaria 1 menos 3, que é quanto? Menos 2. O resultado não pode ser negativo. Não pode ser negativo nunca, tá? Então, você não pode jogar na função de cima. Você tem que jogar na função de baixo. Por que eu tenho que jogar na função de baixo? Porque na de baixo vai dar positivo, quer ver? Então, lá na de baixo, ó, eu ficaria com menos. Quanto que é o x? Não é 1? Então, menos 1 mais 3. Quanto que é menos 1 mais 3? 2, tá? Se eu tivesse mais um exemplo para calcular, por exemplo, f de... deixa eu ver se eu consigo calcular aqui. F de menos 2. Ó, 1, 0, menos 1. O menos 2 está aqui, ó. Tá bem ali, ó. Vamos calcular f de menos 2? Como é que ficaria a minha função? Se você jogar nessa aqui de cima, o resultado vai dar negativo. Porque aí menos 2, menos 3 dá menos 5. Não pode, tem que ser na de baixo. Jogando na de baixo, vai ficar menos 2 mais 3. Menos 2 não são quanto? Não são 2? Quanto que é 2 mais 3? 5, certo? Então tá aí, tá, meninos? Esse é o resultado, é assim que a gente calcula uma função modular, tá? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente calcula a raiz. É a primeira coisa que a gente faz, que é isso que a gente fez aqui de azul. Faz o gráfico. Às vezes é uma parábola, às vezes é uma reta, crescente, decrescente, ou cavidade para cima, para baixo, aí tem que ver o exercício. Fez o gráfico, vai ter uma região que vai ficar positiva e vai ter uma região que vai ficar negativa. Na região onde o resultado daria negativo, você inverte o sinal e aí continua fazendo seu exercício. Amanhã a gente volta e eu vou fazer mais 1 milhão de exemplos desses aqui com vocês, devagarzinho, tranquilo, bonitinho, até a gente conseguir pegar a manha e até a gente começar a resolver equações que envolvam módulo, certo? Mas essa foi só a ideia inicial de módulo aqui hoje para vocês. Obrigado, viu, meninos? Uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, tá? Tudo de bom para vocês, boas aulas, tá bom? Amanhã a gente volta e recapitula isso que a gente fez aqui. A gente vai começar a fazer, inclusive, mais rápido, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer de cabeça. É tranquilo, não tem muito segredo, não, tá bom? Obrigado, viu? Cadê o Vinícius aqui? Ó, tchau, obrigado, como diria Matheus Ribeiro. Tchau, obrigado. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Ana Clara. Tudo de bom para vocês que participaram aqui da nossa aula. Obrigado, meninos. Obrigado, Fernando, Rafael, Pedro, Lisen, Carlos. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rafaela, Ana Clara, novamente. Obrigado, Lisen. Tudo de bom, viu? Bom dia para vocês. Uma excelente semana, meninos. Aliás, até amanhã, né? Amanhã a gente volta aí, se Deus quiser. Fechado? Grande abraço. Obrigado, meninos.